O melhor momento de emigrar já não é agora. Foi antigamente, antes dos anos 2010, quando a Europa estava mais estável e mais próspera, e que quando a quase totalidade dos países africanos estavam ainda submissos e obedientes aos ocidentais. Agora, com essa crise mundial e as dívidas dos países ocidentais, que está a declinar a economia e o custo de vida dos cidadãos europeus, nós africanos estamos na diáspora. Já é o momento de se organizar para regressar. Quem está na Europa há mais de 10 anos, é o momento de se organizar para regressar. Se não regressar, pelo menos investir. Porque atualmente tem muitas coisas em jogo. A África está em jogo, porque o futuro está em África. Os europeus já entenderam, estão a investir em massa no nosso continente. Nós somos sempre o último a entender, a se perceber das coisas. Somos sempre os últimos a pegar o último comboio. Mas será que no último comboio terá sempre um lugar? Durante que os países africanos estão a se libertar da influência e da dominação ocidental para uma verdadeira liberdade e soberania política e econômica, os países europeus como a França, que são independentes dos recursos naturais dos países que eles colonizaram, estão a ser expulsos e rejeitados. Essa situação geopolítica aumenta a crise e precipita a queda econômica dos países ocidentais. E essa queda já está a se sentir no dia a dia na vida dos europeus. Os preços dos produtos básicos e de primeiras necessidades estão cada vez mais a subir. A vida não está fácil atualmente na Europa. Os preços estão cada vez mais caros e a vida está mais difícil. Nesse ritmo, daqui 5 a 10 anos, são os próprios europeus que vão emigrar em África. Mas isso não é brincadeira, muitos já estão a fazer, muitos já estão a investir no nosso próprio país. Nós somos sempre o último. É por isso que nós africanos que estamos na Europa, é o momento de se organizar para regressar. Senão os estrangeiros é que vão possuir toda a nossa economia, todos os nossos países. E vamos mais ser submissos e escravos deles no nosso próprio país. Porque quem tem a economia tem o país. Quem tem a economia é o rei. Quem tem a economia é que manda, simplesmente. Então, vamos mais ser mandado e dictado pelos estrangeiros? Não, isso já não. Não vamos mais ser submissos de qualquer forma aos estrangeiros. Já conhecemos a escravidão, já conhecemos a colonização e já estamos a sair do neocolonialismo. Então basta, já é o momento de parar com isso tudo. Um exemplo flagrante de um país que está a ser dominado pelos estrangeiros. O exemplo da Costa do Marfim. Os libaneses que detêm 95% da economia da Costa do Marfim. Nesse país, o libanês é rei, o libanês tem todos os privilégios, o libanês tem mais direito que um cidadão qualquer da Costa do Marfim. Mesmo um polícia tem medo de um libanês. Um libanês pode vir dar uma chapada num polícia, o polícia não vai fazer nada. E muitos deles não pagam impostos, todos os lucros, todos que eles ganham, desviam no país deles. Quer dizer, nós só somos consumidores. Eles se enriquecem nas nossas costas e não participam no desenvolvimento dos nossos países. Mas o mais perigoso é quando eles entram na política. Eles começam ainda a corromper os políticos, os deputados, e depois eles próprios ficam deputados e lá fazem suas próprias leis que vão na direção deles só. Começam a construir mosqueias, começam a converter o máximo de pessoas e depois dominam todo o país. É assim que eles fazem. Um exemplo típico dessa situação é no Sudão. O Sudão antigamente era completamente negro, mas eles chegaram com a mesma técnica a fazer comércio, depois começaram a subordinar os políticos e mais tarde ficaram políticos e mais tarde eliminaram todos os políticos negros que estavam no país. Hoje em dia, Sudão não tem mais nenhum político negro. Todos os negros que estão em Sudão é que estão a sofrer,
que estão em cima, o que dominam, o que governam o país são os árabes libaneses. E eles mudaram a lei do país, meteram a lei da religião deles. Quer dizer, eles vivem com a lei da religião. Eles chamam isso a Sharia. E nessa Sharia, na lei da religião deles, o negro não tem nenhum direito. O negro nem tem direito de ir no paraíso. O negro é escravo no seu próprio país. E nessa lei, o escravo, quando é escravo, o filho dele também será escravo. Quer dizer, quando alguém nasce de um pai ou de uma mãe escravo, ele é escravo automaticamente, porque se transmite de geração a geração e de pai ou mãe e filhos. Então os sudaneses são escravos nos seus próprios países. Mais um exemplo, na Nigéria. Na Nigéria tem 45% de muçulmanos e 45% de cristãos. E os 10% restantes são os africanos tradicionalistas. Mas todos os dias os cristãos e os tradicionalistas são massacrados pelos muçulmanos. Matam cristãos e tradicionalistas todos os dias. Até os pastores sofrem aí. O governo sabe disso, mas como a maioria dos políticos são muçulmanos, então eles deixam fazer. E também está escrito nos livros dele, na Sharia dele, que tem que converter o máximo de pessoas. Se eles podem converter o país inteiro, eles vão fazer, mesmo de forma brutal, com força, mesmo se tem que eliminar pessoas que não querem se converter. Está escrito no livro dele, isso aí é Sharia. Então, se eles podem converter o país inteiro, a África inteira, mesmo o mundo inteiro, eles vão fazer de qualquer forma. Então, no teu país, se você dá conta que está ter cada vez mais libaneses a abrir comércio, eles vêm sempre no início de uma forma simpática, abrem comércios e depois começam a subordinar. Então, é já um alerta. Quando você vê já muito libanês já vem no teu país, tem que saber que já é um alerta. Tem um plano que está a se preparar aí. Tem algo que está a se preparar. Porque eles são muito pacientes. Os projetos deles, os planos deles são a longo termo. Quer dizer, a geração que chega, não é essa geração que vai vos fazer coisas ou que vai vos dominar. São a geração de depois ou mesmo de 5 gerações depois. Eles são pacientes, os projetos deles são de longo tempo, podem levar 10, 20, 40, 50, mesmo 100 anos. Mas o objetivo final é sempre isso. Então nós que estamos na diáspora temos que estar em alerta, porque viemos procurar vida, viemos na Europa emigrar, mas não temos que esquecer de onde nós saímos. E nesse momento muitas coisas estão em jogo, muitos países querem a nossa terra, mas sem nós. Então, eles estão a se dividir a nossa terra, como se dividiram a África em Conferência de Berlim, mas essa vez a riqueza que estão a se dividir, tipo um bolo. Nós também temos nossa parte lá nesse bolo. Então, não podemos ficar só aqui na Europa, e ainda mais a Europa está cada vez mais ruim. É o melhor de se garantir um melhor futuro, porque o futuro está em África. Eles entenderam, só nós que não estamos entendendo. Mas digam o que vocês pensam no comentário. Muito obrigado.